Seja muito bem-vindo ao De Bem com a Prosperidade. Hoje vamos falar com uma convidada muito especial, Vanessa. A Vanessa, ela que é a diretora, está à frente do comando da pousada Cantelli, né, Vanessa? É uma pousada boutique que ela esbanja ali muito cuidado, muito zelo, né? E uma história muito inspiradora. Então, Vanessa, por gentileza, se apresente para nós. Sônia, primeiramente, é um prazer estar aqui hoje falando contigo, uma alegria. E para mim, enquanto gestora, né, da pousada Cantelli, também é uma alegria estar trazendo um pouco da trajetória da nossa família, do nosso empreendimento e trazendo aqui para falar um pouco dessa caminhada. Então, atualmente eu estou à frente da gestão da pousada, juntamente com a parte de hospitalidade e da parte de alimentos e bebidas, né, do restaurante. A pousada, ela tem uma caminhada de 14 anos. Olha que lindo! Foi o primeiro meio de hospedagem do roteiro cultural Caminhos de Pedra. Então, acredito que a grande maioria já ouviu falar, a grande maioria aqui dos espectadores já ouviu falar do roteiro. Então, podemos dizer que fomos os pioneiros na área da hospedagem ali na nossa região, do Caminhos de Pedra. E como é que a pousada começou, Vanessa? Como é que tudo começou? Então, o idealizador do projeto foi o meu esposo René. Ele voltou da Itália em 2009 com um desejo de transformar uma casa que foi construída em 1878, que era de propriedade da família Cantelli, em algo voltado ao turismo, um empreendimento turístico. Então, na oportunidade, foi-se junto à Associação Caminhos de Pedra, fazer todo um estudo para verificar qual ramo de atividade que ainda existia uma oportunidade de negócio. E, de fato, se viu que o meio de hospedagem seria um pioneirismo na região. E, de certa forma, foi o que ocorreu. Então, nós iniciamos esse projeto, esse restauro, em 2009 e em 2011, então, nós inauguramos como a primeira pousada da região, com 3 unidades e uma casa histórica, que hoje é reconhecida como Patrimônio Histórico do Estado. E posso dizer, então, que foi um projeto bem ousado para a família, que eram agricultores, que não tinham conhecimento na área da hotelaria e do turismo também. Então, os primeiros 5 anos ali foram desafiadores, né? Porque não se tinha conhecimento na área, não precisou-se de prestadores de serviço, de empresas especializadas para dar esse apoio inicial. Então, foi realmente um desafio para a família e também, de certa forma, uma inovação, né, para quem só tinha conhecimento na área da agricultura. Certeza que Bento Gonçalves deve estar ganhando muito com isso, né? Com certeza, com certeza. Mas, Vanessa, e você? Como é que você chegou até a pousada? Era o teu sonho? O que tu fazia e como é que você parou ali? Como é que você caiu ali nessa pousada? Como é que o que a Vanessa tem a ver com essa história? Isso. Muitos, até quando eu conto a história, se perguntam onde é que eu entro nesse caminho. Então, a minha formação acadêmica é de ciências contábeis. Então, sempre atuei na área da contabilidade. Foram ali 10 anos dedicados entre a graduação, eu iniciei também uma pós-graduação na época, e eu trabalhei na área, porém eu não me conectei com os afazeres efetivos da profissão. E então eu tive ali alguns desencontros com a minha sócia na época, e eu decidi então que eu iria sair da sociedade do escritório que eu tinha, em 2016 foi. Eu e o René já éramos casados, a gente já tinha ali uma boa história, né, de quase 10 anos ali de relacionamento, e aí nós então decidimos que eu iria dar um apoio à pousada ali naquele período, logo que eu saí, e só que de fato, eu já conhecia um pouco da operação, porque eu acompanhava aos finais de semana, mas ao mesmo tempo não era algo que eu me conectava, ou que eu me via fazendo ao longo do tempo. Então eu havia combinado que eu ficaria até o final do ano,
E depois eu iria seguir dentro da minha caminhada. Que o ano não finalizou ainda, né, Vanessa? A gente já tem aí podemos dizer, um gargalo de 9 anos. E aí foi o que ocorreu. A gente trabalhou num plano de negócio para ampliar as unidades habitacionais, que na época a gente só tinha 3 unidades. Uhum. E depois, então eu iria seguir a minha caminhada, conforme a gente tinha programado, e a pousada iria seguir com as suas próprias pernas. Porém, eu sempre tive um perfil mais comunicativo, eu gostei de colocar o meu toque nas coisas, então eu comecei a fazer algumas mudanças, e eu fui entendendo que talvez ali era de fato o meu chão. Como eu não tinha me encontrado 100% na contabilidade, eu entendi que a minha caminhada profissional poderia ser ali. E de fato foi o que ocorreu. Então, após 5 anos de trajetória da pousada, eu iniciei, ele me entregou a chave, a gente brinca que ele entregou a chave, e o bichinho da hotelaria me picou. Tu sabe bem, né, Sônia? Como é que é isso? Eu, para quem não me conhece, quem não sabe, eu já tenho 20 anos de hotelaria, né? Então, eu entendo muito bem o que a Vanessa está falando aqui. É isso mesmo. Então, e aí passando, a gente fez as obras de ampliação. Posso dizer que ao longo desses 14 anos a gente nunca parou 100% de fazer alguma modificação, alguma ampliação, porque o mercado ele foi se desenhando. Uhum. Muitas outras pousadas abriram ali nas redondezas, e o destino Bento Gonçalves foi se consolidando cada vez mais. Então a gente também, com o desejo de se manter com a opção de escolha do cliente, a gente precisou estar sempre em construção, em aperfeiçoamento também da própria estrutura. E Vanessa, quais foram, assim, os maiores desafios? Tu falou um pouquinho ali no começo, né, do não conhecimento. Quais foram os maiores desafios da época? E o que você aprendeu com isso? E quais está sendo hoje os maiores desafios que vocês têm ali na operação dessa pousada? Então, na época, a gente tinha pouquíssima estrutura. Eu falo isso num viés mais macro, uhum, de localização, porque nós não tínhamos uma estrada pavimentada, o sinal de internet era precário. Lembro até que na oportunidade o René precisou fazer um contato com uma operadora de internet para colocar uma rede de internet na nossa propriedade, para nós termos um sinal mais adequado, porque afinal de contas o hóspede entendia que, apesar de ele estar indo num local de interior, ele precisava ter uma estrutura, né, minimamente com sinal de internet, não como temos hoje, mas que atendesse às principais necessidades. Então, esse eu acredito que foi um dos maiores desafios. E outra questão que foi que o turista ele não tinha o hábito de se hospedar no Caminhos de Pedra. Então, o pessoal às vezes acabava reservando pelo Booking e chegava lá, mas não fica no Vale dos Vinhedos. Mas como é que é isso? É só essa casinha? Por vezes tinha ali uma certa dificuldade, às vezes, de compreensão de onde estavam reservando a unidade, uhum, e ao mesmo tempo a gente precisou fazer quase que um marketing educativo para o cliente, para ele entender que ele estava reservando no Caminhos de Pedra, que era uma região mais retirada, e que também ele estava reservando uma experiência cultural de estar se hospedando numa casa histórica de quase 150 anos. Uhum. Então, foram os desafios que mais marcaram e que mais nos trouxeram aprendizado, com certeza, foi essa dificuldade realmente de trazer para o cliente um outro perfil de consumo, né, diante de uma hospedagem que fugia do habitual, do Vale dos Vinhedos, da região central de Bento, mas ao mesmo tempo trazia uma experiência tão agradável quanto. Né? E hoje, Vanessa, quais estão sendo para ti hoje? Quais são os maiores desafios? Hoje tem muitos mais meios de hospedagens, hoje é muito mais divulgado. Qual que é o teu maior desafio hoje para trabalhar ali? Porque a gente está falando aqui de prosperidade e no meu pensar, no meu ver, o descanso também é ter prosperidade, né? Então, qual que é esse desafio para ti hoje? Na verdade, hoje a gente já vem ali, em virtude da nossa caminhada, a gente já vai aprendendo a ter uma resiliência diante dos desafios, né? Uhum. Então, o que uma vez era, hoje já não é mais tão significativo. Mas acredito que do setor como um todo,
é a parte de pessoas, né? A nossa maior dificuldade hoje é ter pessoas que estejam aptas e que queiram servir. Que na realidade, a nossa área é um pouco acima de só ser um trabalho para se ter uma remuneração no final do mês. A gente trabalha com pessoas, para pessoas. Então, é uma conexão muito forte e quem não tem isso dentro de si, acaba não... Eu sempre brinco, é o ciclo, né? Acaba não ficando, não se fixando. E tem outras questões que também, a questão da localização, que nós não temos transporte público, então depende que o colaborador tenha como se deslocar. Então eu diria assim que hoje dos principais desafios atuais é o gargalo das pessoas. Tu trouxe uma palavra muito bonita que eu acho que é bem interessante, é a questão do ato do servir, né? O quanto isso é bonito e o quanto isso é desafiador, né, Vanessa? Porque esse ato de se doar, né, dentro da hotelaria, por experiência também, eu vejo muito isso, a questão do quanto é difícil a gente se doar, que realmente você precisa ter uma doação e tem que gostar muito de pessoas também, sem né, dúvida, Vanessa? Sem dúvida. Eu sempre brinco que para estarmos servindo, proporcionando um momento de lazer, de desconexão, que a gente trabalha muito isso, né, de desconectar, a gente precisa deixando de estar com a nossa família, de estar fazendo atividades que sejam exclusivamente para nós, para estarmos a servir o outro. Enquanto o outro está em um momento de lazer, nós estamos a servir e vice-versa, porque vai existir momentos em que nós estaremos em momentos de lazer também. Então, para essa cadeia funcionar, precisamos ter essa consciência, né? E o servir, ele é nobre, né, Sônia? A partir do momento que tu se coloca numa posição de servir, é que tu entendeu tudo. Tu não tá se colocando inferior. Muito pelo contrário, tu tá colocando, por vezes, até numa posição acima. Mas eu acho que nós podemos trabalhar num viés de igual para igual. Porque tu precisa ter um conhecimento técnico, se tu tá com problemas lá fora, tu precisa deixar tudo e estar ali na sua integridade para receber um hóspede, para receber um cliente no restaurante com um sorriso, com uma conversa leve, fácil, com o sentimento, né, de estar fazendo aquele momento do aqui e agora. Então, é muito importante. Essa veia do servir, ela tem que vir de dentro. E sabe, Vanessa, que eu sempre costumava falar muito disso e falo até hoje, que dentro da hotelaria eu viajei por muitos estados, por muitos municípios e até por muitos países, porque ali você tem o contato com muitas culturas, o quanto isso é rico, o quanto isso é próspero, o quanto isso é enriquecedor para nós. E quando a gente fala, eu sempre digo que a prosperidade, ela não é só o dinheiro. É muito além disso, é muito além disso. E o quanto é bom você estar ali, estar em contato com essas pessoas, né? Então, trazendo um pouquinho disso, Vanessa, uma história, conta para nós aqui, uma história que tenha te marcado muito, que aconteceu ali dentro da pousada. Bom, você sabe que na nossa área, nós podemos escrever um livro de tantas histórias e de tantas pessoas que a gente conhece nessa caminhada, né? É quase que uma troca diária, porque apesar de termos uma rotina, nós acabamos vivendo essa rotina, mas sempre com pessoas distintas, né? Distintas, e nos possibilita também conhecer muitas pessoas, conhecer culturas, pessoas que vêm de outros países, enfim, sotaques, a gente já começa a entender o comportamento das pessoas, às vezes só pelo sotaque, vem da onde, né? Então, mas assim, histórias, algo que me marca dentro da hotelaria, num contexto geral, é que nós somos oportunizados a fazer parte da vida das pessoas. Então, viver momentos em que vão ficar eternizados. Um pedido de casamento. Olha! Uma coisa simples, um pedido de casamento que para nós é só uma montagem específica de uma determinada acomodação ou numa mesa bem preparada, decorada, no momento em que o cliente vai fazer esse pedido. Ou então,
num casamento efetivo, onde a gente se torna palco, né? Nós, enquanto meio de hospedagem, nos tornamos palco para eternizar o amor, a história da vida daquele casal. Então, assim, mas em especial, eu tenho, lá no começo, a gente sempre tem histórias que a gente guarda num cantinho lá do nosso coração, da nossa memória. Nós temos um viés dentro do nosso conceito de trabalho que é muito voltado a experiências, né? Então, hoje podemos dizer que nós somos uma pousada de experiências. Nós não oferecemos só a parte da hospedagem e da alimentação. Então, hoje é possível você fazer adquirir um serviço, por exemplo, de pedido de casamento, um jantar romântico com serenata. E lá na época que nós iniciamos esse tipo de serviço, nós tínhamos um parreiral ali próximo à Casa de Pedras, e nós montávamos, então, na época da vindima, os piqueniques debaixo das parreiras. E então, na oportunidade, o rapaz nos acionou, ele era nosso hóspede, para fazer um piquenique no final da tarde, no qual ele iria pedir a sua namorada em casamento. Então, foi assim um evento que toda a pousada, todas as meninas ali do atendimento se mobilizaram, e eu gosto muito de colocar a mão na massa, porque é como se eu estivesse deixando um pouquinho do que eu sou lá naquele momento, naquela experiência. E na oportunidade, então, era algo diferente para nós, que nós não tínhamos ainda colocado em prática, seria a primeira. Então, nós montamos, organizamos, nossa, ficou um espaço lindo, com pallets. E depois ele fez muitas fotos. E eu moro do outro lado da rua. Então, eu me lembro que eu finalizei, aí chegou o momento disso acontecer, né? Tinha umas meninas do atendimento que estavam lá dando apoio, e eu fui para casa e eu fiquei pensando, nossa, eu nunca imaginei que eu ia viver isso, proporcionar algo tão bonito para um casal, para eternizar esse momento na vida das pessoas. Mas foi como se eu tivesse sentido uma realização naquele momento. Então, eu tenho muitas histórias para contar, mas aquela em especial, eu me lembro do casal, eu me lembro do dia, eu me lembro do acontecimento, mas é que para mim fez um sentido muito grande. Porque a pousada não é só, eu sempre digo, é um lugar para as pessoas serem felizes, mas também para mim, enquanto pessoa, foi como se eu tivesse juntado as minhas habilidades e eu estar trazendo isso para o mundo de alguma forma, entregando de alguma forma. E a partir daquele dia eu disse, não, esse é um caminho, a gente tem que seguir para a linha das experiências e é algo que faz sentido para mim. Eu acho que isso é compartilhar, né, vocês fizeram parte da história dessas pessoas. Eu acho que como essa história está em ti, certamente essa história deve estar na vida dessas pessoas. Provavelmente, se você entrar em contato com essa pessoa hoje, uma das histórias da vida dela, ela vai lembrar dessa história e vai contar, porque isso é lindo. E como é bonito, né, também trazer um pouquinho, né, Vanessa, o quanto ainda existe pessoas românticas. Sim, né? E isso eu acho que dá pra gente até um pouquinho de esperança, porque a gente vive num mundo capitalista, mas aonde o amor impera ainda, né? Eu acho que isso é legal, isso é muito importante, e fazer parte disso faz diferença, sem né? dúvida. Vanessa, e o que tu define para ti? O que é luxo nos dias de hoje? Então, o luxo, atualmente eu iniciei uma pós-graduação voltada à hotelaria de luxo, e até por ser algo que eu tenho curiosidade, eu costumo dizer que eu sou uma eterna estudiosa, eu gosto muito de estudar, e isso também eu consigo utilizar dentro do meu atual trabalho. Então faz sentido. O luxo hoje, ele se tornou uma tendência, né? E a maioria dos empresários, a nível de hotelaria, eles querem de alguma forma ter esse contato do luxo, porque afinal de contas ele tem um ticket bom, agradável, que vai rentabilizar o teu negócio. Porém, aonde a Cantelli se conecta com o luxo, né? E eu sempre coloco essa linha de pensamento. O luxo, para mim, é uma tendência hoje muito forte. Porém, como é que eu consigo colocar isso na Cantelli? Graças a Deus, nós estamos numa localização privilegiada no interior, apesar de muito próximo da cidade. Nós temos hoje
uma conexão com a natureza de forma muito forte. Nós temos um pôr do sol que é também privilegiado, mas acima de tudo nós temos um silêncio que proporciona ao hóspede uma noite de sono extremamente agradável. Para os hóspedes que saem de um grande centro, que saem, não vamos dizer muito, para o vizinho que mora no centro de Bento Gonçalves, que quer passar uma noite a 15 minutos do centro, o fato de termos uma noite de sono tranquila é um luxo. O ar puro que nós respiramos é um luxo. E a exclusividade é algo que não é produzido em massa, e sim é numa escala menor, de uma forma muito mais artesanal, muito mais cuidadosa. Então, acredito que está muito mais atrelado à experiência. É como nós, enquanto meio de hospedagem, fazemos o nosso hóspede se sentir. Porque como ele se sente, ele vai levar isso para sempre. Independente do valor que ele pagou, que ele despendeu. Então, é sobre isso. É como nós conseguimos fazer com que o hóspede se sinta. Realmente, aqui ela trouxe uma definição do que é estar de bem com a prosperidade. Eu acho que é isso, né, Vanessa? É bem essa questão, realmente. E, Vanessa, já não fugindo do assunto, puxando um pouquinho para ti, o que é prosperidade? Eu falei um pouquinho do que é o luxo, mas para ti, Vanessa, o que é ser uma pessoa próspera? Com toda essa tua trajetória, com essa história linda que tem ali da pousada, eu imagino o quanto deve ter sido difícil para quem começou e onde começou e onde está hoje. Vanessa, para ti hoje, o que é prosperidade? Então, a prosperidade é algo que podemos dizer que é um estado de espírito, né? Por que me vem logo de cara o estado de espírito? Porque eu acho que até em algum momento tu fala isso, Sônia, né? Tu fala, mas para a gente estar próspero, nós precisamos tomar boas decisões, nós precisamos plantar para colher. E a gente só vai conseguir tomar boas decisões a partir do momento que a gente tem uma saúde mental, que a gente consegue ter um discernimento. E aí o caminho vem, né? A colheita vem. Então, hoje eu costumo dizer que não tem como tu ser próspero se tu fizer mau uso do teu rendimento. Então, vou citar um exemplo muito básico. Nós, enquanto empresa, temos uma boa ocupação e a gente não paga corretamente o nosso fornecedor, a gente utiliza de forma errada a receita que entra dentro da pousada. E o fornecedor, ele é fluido, né? Se a gente não pagar, ele não vai nos ressarcir com a mercadoria, com a necessidade do insumo ali. Então, é uma cadeia. Eu vou receber do meu cliente, eu vou pagar direito, eu vou fazer toda a cadeia funcionar. Consequentemente, eu vou ter um negócio próspero. Vou usar de forma correta o meu dinheiro. E eu acho que isso também, né, Vanessa? Não sei, né? Talvez eu esteja falando uma besteira, mas eu acho que você saber que você está em dia com as suas contas te dá uma boa noite de sono, não é? Isso, sem dúvida. Eu sempre falo, eu preciso colocar a minha cabeça no travesseiro e saber que eu tenho a minha consciência tranquila. Então, isso faz parte. O fato de colocar, de ter as suas contas em dia. E aí te traz paz de espírito, tu consegue tomar decisões melhores. Então, é uma cadeia, é fluida. Exatamente. Vanessa, bem rápido, um conselho para quem quer empreender hoje numa pousada de luxo. Na verdade, eu vou dizer que hoje em dia, para se ter um meio de hospedagem, primeiramente, você precisa gostar de pessoas. Eu vou voltar de novo nessa tecla. Gostar de pessoas, estar sempre conectada às tendências de comportamento na área do turismo, mas, acima de tudo, ter uma boa história, um bom conceito de hospedagem, que a partir dali tu vai ter o teu público certo. Então, isso faz parte de posicionamento, de marketing, de marca, e aí é o produto certo para o cliente certo. Então, se tu não detendo de todo o conhecimento, precisa buscar pessoas que vão te ajudar, porque afinal de contas a gente não precisa saber tudo, né? Então, precisamos ali ter um bom plano de negócio e ter as pessoas certas para nos assessorar e nos dar o apoio devido.
Bom, então o De Bem com a Prosperidade, ele fica por aqui. Agradeço, Vanessa, a tua disponibilidade por estar aqui, por estar trazendo uma história muito bonita, muito inspiradora. Eu acredito que é uma história que vale a pena a gente ouvir e vale a pena a gente vivenciar. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade e muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você pelo convite, Sônia. Te desejo muito sucesso com toda a tua trajetória. E também deixo o convite para quem quiser conhecer o nosso empreendimento, né, ou visitar as nossas redes sociais, @pousadacantelli. Lá vocês conseguem ter uma noção de um pouco da experiência que nós oferecemos para o nosso hóspede. Esperamos você lá e obrigada novamente, Sônia. Então, o De Bem com a Prosperidade fica por aqui. Ficamos bem e de bem com a prosperidade.